Eu cumprimento com a graça e a paz. Estamos dando início agora ao segundo vídeo de uma série a respeito da Assembleia de Minneapolis em 1888 e quais são as implicações ainda nos dias de hoje. 133 anos se completaram desde aquela data, 17 de outubro de 1888 e o dia de ontem. E, portanto, eu pretendo, através dessa série, comunicar a você as questões envolvidas em 1888. O contexto histórico é extremamente complexo, envolve muitas relações humanas. Eu não terei condição de abordar todos os aspectos, mas eu pretendo, primeiramente, alcançar os princípios, os pontos chaves dessa dinâmica de 1888 até agora. E eu vou compartilhar nessa oportunidade um documento pesado. Serão muitas white pills hoje. Hoje é para nós, de fato, sermos confrontados pelo Espírito Santo e, através dessas mensagens divinamente inspiradas, sermos confrontados e sairmos da zona de conforto e compreendermos que nós estamos atrasados, precisamos avançar e, antes que seja tarde, possamos receber, assimilar essas white pills e colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. De imediato, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, ajude a aumentar o engajamento do vídeo, curtindo, compartilhando, comentando. Coloque aí um símbolo de uma pílula nos comentários para identificar de que fez e fará sentido para você e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu quero agora compartilhar a apresentação, que será a base para a nossa viagem hoje no túnel do tempo. E como eu disse ontem, a razão de tratarmos de um evento histórico, porque às vezes pode parecer um tanto quanto irrelevante ou desnecessário, mas a verdade é que, assim como um adulto que foi traumatizado precisa ressignificar a sua vida baseado nos traumas que ele viveu, nas dificuldades que ele passou, hoje nós, uma igreja bem mais madura do que há 133 anos atrás, precisamos de fato compreender o que é que nos trouxe até onde nós estamos, por que é que nós estamos há tanto tempo atrasados do ponto de vista do relógio profético, se os 2.300 anos ele se concluir em 1844, por que que de lá para cá nós ainda estamos aqui? Por que que nós estamos comemorando 168 anos de escola sabatina? Por que que nós estamos lamentando 133 anos da conferência de 1888? O que é que nos impede de avançar? É isso que nós vamos tratar aqui nessa oportunidade e na série desses vídeos. Documento votado no Concílio Anual da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do dia 11 de outubro de 2010, acabou dando sentido a um apelo urgente por reavivamento, reforma, discipulado e evangelismo. E veremos por que que esse documento votado produziu esse clamor por um reavivamento e reforma. O que é que aconteceu? De lá para cá, algumas revistas, artigos, materiais tentaram, de algum modo, produzir esse fenômeno entre o povo adventista. Eu quero citar partes desse documento. Veja, Deus chamou de forma singular a Igreja Adventista do Sétimo Dia para viver e proclamar sua mensagem de amor e verdade para os últimos dias do mundo. O desafio de alcançar os mais de 6 bilhões de pessoas no planeta Terra com sua mensagem para o tempo do fim parece impossível. A tarefa é esmagadora. De uma perspectiva humana, o rápido cumprimento da grande comissão de Cristo em algum momento próximo parece improvável. E hoje já somos mais de 7 bilhões e meio de habitantes, e a estimativa é de que nos próximos 20 anos essa coisa aumente ainda mais, né? Ou seja, o crescimento exponencial. Fazer um primeiro comentário aqui. Deus chamou de forma singular a Igreja Adventista do Sétimo Dia
esse chamado singular, essa eleição que Deus concedeu ao movimento adventista, não nos faz melhores do que qualquer outro grupo denominacional, no sentido de que, do ponto de vista bíblico, quem mais recebe tem mais responsabilidade. O Sol, o Sol, a estrela que ilumina a Terra, ela é aproximadamente 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Mas quem é que serve quem? Entende? Então, o Sol serve a Terra. O maior serve o menor. Quem mais recebeu, e no caso, quem mais recebeu instrução, orientação, apelo, chamado, eleição, mais deve servir. Isso aconteceu entre o povo judeu, porém, no primeiro século, nós vimos nos dias de Cristo que o povo judeu acabou perdendo a mão nessa questão. Eles acabaram entendendo que a eleição os transformava em algum tipo de povo totalmente separado, que não tinha nenhuma responsabilidade para com os gentios, e você conhece a história. Então, que a história não se repita, né? Nós temos um chamado singular, mas esse chamado singular não nos faz especiais do ponto de vista de melhores ou algo assim, mas é uma responsabilidade. Nós temos uma mensagem para apresentar ao planeta, e é isso que veremos aqui. Bom, a tarefa parece esmagadora e improvável, impossível, uma improbabilidade, justamente pelo fato de que a taxa de crescimento demográfico mundial, cruzando com o crescimento evangelístico mundial da igreja, mostra que é impossível. Do ponto de vista humano, é impossível. Nesse gráfico, você pode ver o crescimento demográfico em azul, e bem abaixo aqui você vê em vermelho, aí na base do gráfico, o crescimento da igreja, ou seja, nós não acompanhamos. Nós somos 0, algum por cento da população mundial. Isso o documento acabou identificando. Outra citação. A taxa de crescimento da igreja simplesmente não está acompanhando o crescimento da população mundial. Uma avaliação honesta de nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, não concluiremos a comissão celestial nessa geração. A despeito de nossos melhores esforços, todos os nossos planos, estratégias e recursos são incapazes de concluir a missão dada por Deus para sua glória na Terra. Ou seja, estamos diante de um documento que faz uma espécie de atestado de impotência, de ineficácia, de impossibilidade. Vamos ver? E agora nós veremos algumas citações históricas mostrando que esse apelo por um reavivamento e reforma, ele não é algo inédito. Esse documento que produziu um apelo para um reavivamento e reforma em 2010 não foi a primeira vez que isso ocorreu. Na verdade, nós estamos, assim como Israel, que ficou 40 anos rodando no deserto, por semelhante modo, nós estamos também passando pelos mesmos lugares. A história está se repetindo até que, de fato, possamos discernir, abrir os olhos, captar a mensagem e verdadeiramente avançar para entrar na Canaã celestial. Olha só, um reavivamento. Será importante nesse momento você também acompanhar as datas, e você vai entender o porquê disso. Veja, essa citação que fala sobre reavivamento e reforma, ela é de 1887, ou seja, um pouco mais de um ano antes da Conferência Geral de 1888. Seria uma coincidência? Veremos que não. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nosso primeiro trabalho. 1902. Já havia passado a Conferência Geral.
Olha a mudança do tom. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Ressurreição da morte espiritual. Será que estamos mortos em delitos e pecados? Será que precisamos de fato de uma ressurreição? Como Jesus dizendo para os fariseus, né? Que eles pareciam sepulcros caiados, que por fora pareciam belos aos homens, mas por dentro cheios de ossos, de imundície. Será que eu preciso de uma ressurreição espiritual? Será que você precisa? São perguntas que a gente tem que se fazer. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Essa é uma citação de 1902. Veja, rapidamente sobre reforma. Até quando você vai reter o plano de Deus no que diz respeito à reforma na tua vida? Até quando? Alguns de nós têm décadas que os nossos nomes estão arrolados no hall de membros da igreja. E até quando nós vamos resistir à mensagem de reforma? Reforma no vestuário, reforma na alimentação, reforma na nossa conduta, reforma na maneira como vivemos. Até quando nós vamos resistir esse apelo de Deus para o povo dele? Entende? Alguns dizem, mas é com calma, é devagar. Ok, tudo bem. E de fato é um processo. A reforma envolve um processo. Mas se de repente já estamos há anos ou décadas na igreja e ainda assim não empreendemos uma obra de reforma, aí eu entendo que é uma procrastinação. Então, nós precisamos de um reavivamento e reforma. E essa coisa é urgente. E o que espanta é que era urgente em 1887. E nós estamos em 2021. Veja a gravidade da coisa. Então, vamos agora trabalhar um contexto histórico. E a pergunta é, por que uma ênfase entre 1887 e 1902? Por que uma ênfase nesse sentido? O que acontecia na época? Vejamos. 1888, Assembleia da Conferência Geral em Minneapolis. 1901, houve uma visão da 34ª Assembleia da Conferência Geral, no qual Ellen White enxergou o que poderia ter acontecido. Um arrependimento institucional. Pessoas confessando seus pecados, líderes confessando as suas faltas, pessoas se conciliando umas com as outras. É uma visão extraordinária, porém, infelizmente, não aconteceu. A coisa não aconteceu. Eu até indico para você um vídeo no YouTube que apresenta essa visão. Você pode procurar aí Visão de Ellen White, 34ª Assembleia Conferência Geral, 1901. É algo extraordinário, mas terão textos aqui também reforçando essa questão. Acompanhe agora a linha do tempo. Veja, 1851. 1851. O desapontamento, o término das 2.300 tardes e manhãs ocorreu em 1844. É importante entender isso. 1844. Em 1851, ou seja, 7 anos depois, Ellen White escreveu: vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado. E esse tempo podia durar um pouquinho mais. Quando que estava quase terminado? 1851, 7 anos depois. Podia durar um pouquinho mais, que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Primeiros Escritos, 1851. Portanto, 1851, o tempo quase terminado. Olha agora, 1868. A longa noite de trevas é penosa, cansativa, difícil, mas
amanhã é adiada por misericórdia. Pois se o mestre viesse, muitos seriam encontrados despreparados. O desejo de Deus de que seu povo não pereça tem sido a razão de tão longa tardança. 1868. Vá acompanhando. 51, 7 anos depois do desapontamento. Tempo quase terminado. 68. Amanhã é adiada por misericórdia. Ora, agora em 83, 1883. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, houvessem mantido firme sua fé e houvessem seguido avante unidos, segundo a providência de Deus que lhes abria o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. 1883. Ellen White escreveu: Jesus já poderia ter voltado. Agora, 1887, na iminência da Assembleia de 88. A citação que nós já lemos. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. Nós vamos avançar. Eu já vou fazer mais um pedido. Dê um like nesse vídeo. Esse é um material que deveria chegar a mais pessoas. Compartilhe e lute contra a tentação de abandonar o vídeo no meio do caminho, porque nós estamos construindo um raciocínio. Fique até o final. Se não conseguir ver tudo de uma vez, você dá uma pausa, depois assiste de novo, mas vamos juntos, para nós compormos o quadro. Então, 87, uma grande necessidade da igreja. Aqui está em destaque em vermelho, porque essa citação ela precede a conferência de 88. E nós veremos que depois de 88, o tom das mensagens inspiradas, ela sofreu uma alteração. Porque em 51, o tempo quase terminado. Em 68, amanhã adiada por misericórdia. Em 83, Cristo teria vindo antes. Em 87, um apelo. Arrependei-vos, como João Batista pregando no deserto. E aí veio, em 88, a conferência geral em Minneapolis. Vejamos agora uma citação 4 anos depois. Muitos apresentam as doutrinas e teorias de nossa fé. Sua apresentação, porém, é como sal que não tem sabor, pois o Espírito Santo não está operando em seu ministério destituído de fé. Eles não abriram o coração para receber a graça de Cristo, desconhecem a operação do Espírito, são como a farinha sem levedo, sem fermento, pois não há um princípio a atuar em todo o seu trabalho, em todo o seu labor, e deixam de ganhar almas para Cristo. Misericórdia, eu sou um ministro também. Misericórdia. Misericórdia. Não se apoderam da justiça de Cristo. Esta é uma veste não usada por eles, uma desconhecida plenitude, uma fonte intacta. 1892. Não se apoderam da justiça de Cristo. Justamente a mensagem que é a grande ênfase de 1888. 4 anos se passaram e ainda não houve um apoderamento da justiça de Cristo. 133 anos passaram e a coisa ainda não mudou. Então, 92, ele escreve: Espírito Santo está ausente. 1900. Se o propósito de Deus de dar ao mundo a mensagem de misericórdia houvesse sido cumprida por seu povo, Cristo haveria vindo já à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. 1900. As datas são muito impactantes. 1900, nós estamos em 2021. Cristo já haveria vindo. 1901. Talvez, olha só a mudança no tom da mensagem inspirada. 1901. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo, por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel.
Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Você entendeu? Em 1851, a ênfase é: falta pouco tempo, Jesus pode vir, arrependei-vos, reavivamento e reforma. Depois já vem dureza de coração, não se apoderam da justiça de Cristo. E por fim, em 1901, Ellen White escreve: talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo. E de fato, de 1901 até hoje, 120 anos. Olha só, a coisa é realmente... Deus tem misericórdia. Precisa haver um reavivamento e reforma. E vem a citação que nós trabalhamos: ressurreição espiritual, reorganização, mudança. Ou seja, estamos atrasados, mas Deus ainda está apelando ao teu coração e ao meu. A porta ainda está aberta. Então, a má notícia, por assim dizer, é que Jesus poderia ter voltado. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. A citação de que Jesus poderia ter voltado em 1800 e pouco, não havia internet, não havia canais, não havia YouTube, não havia Instagram, não havia satélites, não havia TV Novo Tempo, não havia nada disso. Porém, contudo, entretanto, Jesus poderia ter voltado sem uso de tecnologia. Haveria uma atuação poderosa do Espírito Santo e, de um modo inexplicável, a obra teria sido concluída. Entende? Então, nós não podemos nos apoiar como que confiando em braço humano, acreditando que quanto mais tecnologia, quanto mais satélites, quanto mais canais, quanto mais TV, quanto mais alcance, quanto mais progresso tecnológico, isso vai favorecer a volta de Cristo. Não. O que vai favorecer a volta de Cristo é você e eu nos arrependermos, buscarmos ao Senhor, termos convicções claras do que Deus quer a nosso respeito, nos submetermos à reforma e sermos reavivados pelo Espírito Santo. Entende? Não é tecnologia. Não se trata de máquinas, não se trata de ferramentas. Se trata da atuação do Espírito Santo em nós. Isso é muito sério. Muito bem. Então, em 1887 e 1902, um apelo para reavivamento e reforma. Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se lhe houvessem obedecido a palavra, estaria hoje na Canaã Celestial, 1903. Quando pusermos o coração em unidade com Cristo e a vida em harmonia com sua obra, o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de Pentecostes será derramado sobre nós. 1903. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se todos os que professam o seu nome estivessem produzindo fruto para a sua glória, quão rapidamente seria lançada em todo o mundo a semente do Evangelho. Depressa amadureceria a última seara. Cristo viria para juntar o precioso grão. 1904. Se todo vigia sobre os muros de Sião houvessem dado à trombeta um sonido certo, o mundo haveria, antes desta data, ouvido a mensagem de advertência. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, misericórdia, Satanás marchou furtivamente sobre nós. 1909. Você está entendendo? Você entende por que essa necessidade de um reavivamento e reforma? Você compreende o porquê da ênfase? Você entende por que em 2010, analisando a história e olhando para o cenário, olhando para o contexto em que vivemos, olhando para as grandes cidades, várias cidades com mais de 1 milhão de habitantes, cidades verticalizadas, cidades onde o acesso está cada vez mais difícil, lugares cada vez mais complexos de você pregar o evangelho, uma população mundial crescendo assustadoramente, apesar de que de 1888 até hoje já tivemos guerras mundiais,
guerras civis, epidemias, genocídios, terremotos e tantas coisas, o mundo continua crescendo, a população continua aumentando e nós não conseguimos finalizar a obra e jamais conseguiremos, senão mediante uma atuação poderosa de Deus sobre nós. E a nossa cooperação com Deus, ela passa pela submissão à sua palavra e aos seus apelos e ao espírito de profecia e à reforma de saúde e tudo aquilo que nós conhecemos. Então, entre 51 e 2020, 2021, continuamos com essa mesma tônica. O Espírito Santo ainda vem pacientemente ministrando sobre o meu coração e o teu. E chegou a hora de nós tomarmos a White Pill. Ou nós tomamos a White Pill, ou nós assumimos a verdade como ela é, ou a gente vai querer ficar aqui mais quanto tempo? Quanto tempo? Agora, segure aí se segure onde você está e receba mais algumas White Pills. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos que deixar de lado toda inveja. Inveja é um pecado difícil, né? Olha, eu já vi gente confessando tanta coisa, mas eu praticamente não me lembro de alguém confessando inveja. Toda luta pela supremacia, temos de destruir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não tornem a brotar na vida. Precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. Ponham de parte os cristãos toda dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peçam a bênção prometida e ela virá. Veja aí. Temos de deixar de lado toda contenda e dissensão. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota ou um tio. Mas quando a obra de outros é diminuída, para que os obreiros mostrem a própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não os pode abençoar. Cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber supremo amor dos seres que criou. E ele requer também que o homem nutra sagrada consideração por seus semelhantes. Toda alma salva, salvar-se-á por amor, o qual começa em Deus. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. O amor é o vínculo da perfeição. Os atributos que Deus mais aprecia são o amor e a pureza. Estes atributos devem ser acalentados por todo cristão. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Veja, é necessário haver entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional, total, absoluta. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. Eu quero fazer uma pausa aqui e lançar uma espécie de ilustração, uma espécie de metáfora para você considerar a questão do amor e de como a família real celestial olha para o planeta Terra. Imagine que eventualmente alguém bate à tua porta e é um presidiário recém-liberto do seu presídio. Ele bate à tua porta e fala: olha, eu acabei de sair do presídio, peguei vários anos de cadeia, roubei, matei, trafiquei, fiz um monte de coisa, eu não tenho onde ir e eu quero pousar na tua casa. Quero que você me dê comida, banho
e deixa eu dormir na tua casa, que amanhã, no dia seguinte, eu vou procurar algum trabalho ou algo a fazer. Eu te pergunto, você aceitaria esse homem na tua casa? Essa é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Eu acho que praticamente nenhum de nós aceitaria algo nesse sentido. Você ficaria extremamente constrangido e desconfiado. Você não conhece a pessoa, você não sabe a índole dela. E, principalmente, você não sabe se ela está reabilitada. Você não sabe se o caráter dela foi transformado. Você não sabe se ela pode ter uma recaída. Você entende que o céu olha para você e para mim da mesma forma? Será que seria seguro levar levar a mim para o céu? Será que você e eu fomos reabilitados? Será que o nosso caráter foi transformado? Será que não teríamos uma recaída? É isso que o juízo investigativo quer realizar, deixar extremamente claro, deixar extremamente limpo diante do céu que homens na terra, embora com natureza pecaminosa, embora com inclinações, suscetibilidades, tendências herdadas e cultivadas, pela graça de Cristo, pelo poder de Deus em nós, pela coparticipação na natureza divina, pela divina semente, tiveram o caráter definitivamente transformados e foram selados pelo Espírito Santo. Isso é muito sério. E o selo do Espírito Santo em nós, ele produz esse amor que está sendo citado nessas white pills. E a família real, os anjos no céu, porque existem citações dizendo que o buraco que ficou no céu, os anjos caídos que se transformaram em demônios, que estão atormentando, infernizando nossa vida aqui na terra, esse lugar vago no céu será preenchido por homens e mulheres e jovens e crianças que serão remidos pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que Jesus disse para os discípulos ansiosos com cada vez mais contrair novos casamentos, Jesus disse para eles que na eternidade não se casarão nem se darão em casamento, porque serão como anjos do céu. O Senhor quer fazer uma obra na minha vida e na tua, poderosa, extraordinária, e produzir em nós essa capacidade de amar e ser amado. Muito bem. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Eu fiz uma série ano passado. A série tinha como título Ser Igual a Cristo, porque eu cantando aquele hino, ser igual a Cristo, se não me engano, 288, Ser Igual a Cristo, eu motivei para fazer uma série sobre sentido, falando sobre vitória sobre pecado, e algumas pessoas reagiram, dizendo, mas ser igual a Cristo e tal. Olha, eu entendo que nós precisamos ultrapassar as terminologias e a questão morfológica da palavra. Porque disseram, olha, você não pode escrever ser igual a Cristo, tem que escrever ser semelhante a Cristo. É óbvio que existe um abismo entre a pessoa de Cristo e eu, em vários sentidos, especialmente no sentido de que Jesus jamais pecou. Ou seja, quando eu digo ser igual a Cristo, quando eu canto ser igual a Cristo, eu levo em consideração as disparidades. Enquanto Jesus nunca pecou, eu luto para não pecar os mesmos pecados que eu já pequei. Mas o espírito de profecia é extremamente claro. Não vos assenteis na poltrona de Satanás. O chamado de Deus para mim, para você, é justamente lutarmos contra o pecado. É buscarmos semelhança com Cristo. E eu fico atônito com a questão de que muitas vezes ocorre ruído na comunicação e o discurso sai mal interpretado. Olha,
a má interpretação pode surgir, eventualmente, até mesmo de uma dureza de coração, porque interpretavam mal o próprio Senhor Jesus, e interpretavam mal o apóstolo Paulo. Então, se até mesmo estes foram mal interpretados, o que dizer dos profetas, né? Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Mas, meu amado, eu faço um apelo para você. O texto é claro. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Está dizendo daqueles que estão caminhando no processo de serem lavados pelo sangue do Cordeiro. Mais uma citação, mais uma white pill. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Muito bem, estamos indo para as últimas white pills. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Vi que ninguém podia participar do refrigério, a menos que obtivesse o quê? A vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estarmos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Devemos corrigir os defeitos de caráter, purificar toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Olha agora essas duas white pills. Ó. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma enfraquecida igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela visível ou oculta, será resistida com êxito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. O que falta para a chuva serôdia ser derramada? Ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Igrejas vivas, atuantes, trabalhadores diligentes. Na sua igreja, como que funciona? Quantos de fato pegam e colocam a mão no arado? Quantos de fato trabalham de modo diligente? Quantos de fato se preocupam com a salvação de pessoas? São perguntas que nós precisamos nos fazer. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual iluminará a terra com toda a sua glória. Não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus, imitadores de Deus. Efésios capítulo 5, imitarmos a Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Olha, nós somos chamados a cooperar com o céu. Porque anjos sobem e descem, ministrando a favor dos que vão herdar a salvação. O Espírito Santo é derramado sobre a terra. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O céu está ao nosso favor. Jesus Cristo ministrando no santuário celestial. O Senhor Deus, o Pai, no trono de graça. Todo o céu está trabalhando em favor da raça humana. Porém, no entanto, é você que deve bater a porta do teu vizinho.
É você que deve fazer o trabalho que anjos poderiam fazer, mas Deus julgou por bem que pecadores arrependidos preguem arrependimento para outros pecadores. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Elevar-se-á poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos. Manter o vaso limpo com o lado para cima. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima, estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente, orai sem cessar. Que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permite-me contar-vos. Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça. Eu vou deixar aqui na tela para você poder dar uma pausa e ler esses outros dois textos. E agora ir para os últimos aqui, ó. Você pode dar uma pausa e ler esses últimos textos. Ó. Eu quero ler esse último aqui. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente sem nada fazer na obra de Deus. Jesus disse lá em Lucas capítulo 13, verso 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos não poderão entrar por ela. Não entrarão porque serão negligentes, preguiçosos e não se esforçam. Então, a graça não age em contrariedade ao esforço humano, muito pelo contrário, a graça coopera com o esforço humano. Eu deixo aí para você essas últimas imagens que retratam a nossa gloriosa esperança de Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus para buscar pessoas seladas, ressuscitando aqueles que morreram em Cristo, finalizando a história terrestre. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Compartilhe essa mensagem se você chegou até aqui, curta, comente. Se não souber o que escrever, pelo menos deixe aquela pílula para aumentar o engajamento e que mais e mais pessoas possam ser despertadas, porque eu tenho sido despertado. Eu não tô pregando como aquele que tem todas as respostas, eu estou pregando como aquele que está na caminhada, como alguém que está em fase de construção, como alguém que tem lutado contra suas próprias concupiscências, paixões e tem buscado subjugar o próprio eu. E o Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Fique na paz. Que o Senhor te abençoe.